Eu posso ter tomada com fase e terra? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é desmistificar esta informação que passaram para um cliente, dizendo que terra e neutro era exatamente a mesma coisa. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Ao me perguntar se poderia fazer essa ligação, um cliente falou que um profissional da elétrica disse para ele que terra e neutro era exatamente a mesma coisa. E foi por isso que ele veio me perguntar se podia fazer instalação de tomada desse jeito na casa dele. Como ele não foi a única pessoa a me perguntar isso, eu resolvi fazer um vídeo, porque aí eu vou responder isso para mais de uma pessoa. O que nós temos aqui é uma tomada simples, o que normalmente eu chamo de TUG. TUG, tomada de uso geral, são aquelas tomadas que eu fico trocando equipamentos dela com frequência. De repente eu estou com um rádio relógio, daqui a pouco eu ponho um carregador de celular, ponho um ventilador, ponho uma televisão e assim sucessivamente. Isso é TUG. Podemos observar aqui de cara que ela está fora da norma. Eu estou considerando só a tomada. A montagem aqui está fora da norma. Que norma? ABNT NBR 5410. Quando uma pessoa leiga fala para alguém que terra e neutro é a mesma coisa, eu interpreto que, devido à falta de informação, como ela nunca foi em um curso de elétrica, como ela nunca frequentou uma escola de elétrica, então ela se equivocou porque ouviu alguém falar que terra e neutro é a mesma coisa. Agora, quando uma pessoa que fez cursos de elétrica, saiu de cursos técnicos, afirma isso para alguém, eu confesso para vocês que eu fico muito preocupado. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam, ative o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Considerando aqui só a tomada, nesse módulo de tomada interruptor, o que eu vejo aqui é que essa tomada está fora dos padrões, está fora da norma. A norma diz que eu preciso ter uma tomada, seja ela TUG, seja ela uma tomada acima de 10 amperes, seja ela uma tomada TUI, seja ela uma tomada 220 volts, eu preciso simplesmente, seguir a norma. Ao seguir a norma, a possibilidade de fazer coisa errada é bem menor. A pessoa que me fez a pergunta recentemente, ela disse que fez a tomada assim e viu que funcionava. E que para ela, o que importava era que estava funcionando. Como ela me viu, ela me fez a pergunta se é normal fazer, se não tem problema fazer uma tomada ligando a fase e o aterramento. Eu vou medir aqui a tensão para nós vermos o que acontece. Nesse caso aqui, eu tenho um aterramento que ele não é um aterramento na barra de neutro. Então, eu chamo de aterramento real. Eu vou ligar aqui o multímetro automático ou inteligente, é só apertar esse botão, olha lá, ligou.
vou conectar lá, ó, duas ponteiras, uma na fase e uma no terra, que está no lugar do neutro. Olha lá, 118 volts com frequência de 60 Hz. Está perfeita aqui tanto a tensão quanto a frequência. O meu aterramento aqui, ó, ele não está na barra de neutro, porque se ele estivesse na barra de neutro, a medição de fase e terra e fase e neutro ia dar exatamente o mesmo valor. O meu aterramento aqui, ele está independente na haste de aterramento. O rapaz falou para mim que ele fez uma tomada dessa e funcionou, e para ele o que importa é que estava funcionando. Ele só queria tirar uma dúvida, porque falaram para ele que se ele me falasse que ele tinha uma tomada ligada a fase e terra, eu ia falar bastante coisas para ele, e falei mesmo. Falei que as recomendações da norma, né, eu deixei bem claro para ele o que a norma diz. A norma diz que tomadas, elas têm que ter uma fase, tomada 110 volts, uma fase, um terra e um neutro. Isso é o que pede a norma. Tomada 220 volts, uma fase, um terra e outra fase. Então, isso aqui, que ele perguntou se podia fazer e falou que já tinha feito, eu condenei e condeno. Eu já fiz isso aqui uma vez, foi para fazer um trabalho curto em um local que não tinha 110 volts. E a ferramenta que eu tinha era 110 volts, mas eu estava ciente do que eu estava fazendo. Eu precisava usar uma ferramenta 110 volts num lugar que só tinha de 220 para cima. Então, sim, eu fiz uma extensãozinha simples, com uma fase e com uma haste de ferro aterrada, uma haste de ferro bem profunda, e consegui fazer o trabalho que eu precisava fazer naquela instalação. Tá? Quando se trata de algo provisório, no caso de uma emergência, não teria problema nenhum. O que não pode, que a norma condena, é você deixar uma tomada dessa aqui ligada na sua instalação e colocando cargas. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha, nos envie sugestões, faça comentários, ative o sininho e compartilhe para os seus amigos. Quando o YouTube percebe essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube passa a divulgar esse canal ou vídeo para mais pessoas. Em uma emergência, se você fizesse isso, não teria problema nenhum. Coisas ali de 10, 15 minutos. Agora, deixar uma tomada ligada na sua instalação, tendo o terra e a fase, você está cometendo um erro muito grande. O terra, para que serve o terra, que deveria estar aqui no centro? Ele serve para descarregar o excesso de carga em uma eventual descarga elétrica. De repente tem um fio solto dentro do seu equipamento pegando na chapa. Se o seu circuito de tomada do equipamento tiver aterramento, nesse caso não tem, mas se tiver, certamente grande parte da carga que está lá naquela chapa vai para a terra, não causando choque muito grave em você. Se eu não tenho esse aterramento, quando eu tocar a mão nessa chapa, nessa lata, certamente eu vou levar um choque elétrico muito grande. Para deixar claro e objetivo para todos os participantes. O neutro, se tivesse um neutro aqui com a carga ligada, as cargas circulam aqui, ó, no circuito, fazendo o funcionamento do equipamento. Do jeito que está aqui, eu estou tendo o quê? A fase e o terra. Alguns equipamentos funcionam, só que não tem uma circulação normal aqui de cargas no circuito. O equipamento ele vai trabalhando um pouco forçado. Por que ele vai trabalhando? Porque
Esse tipo de circuito não foi feito para a operação daquele equipamento. O aterramento é para descargas de excesso de carga. O neutro não. O neutro é exatamente para fechar o circuito se tivesse a carga ligada e fazer a carga funcionar sem grandes problemas para o equipamento e para o circuito elétrico. Então eu deixo claro que fio de aterramento e fio neutro são totalmente diferentes e para finalidades diferentes. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.